Graça e paz, meus irmãos, nessa manhã do dia 28/2, o nosso momento aqui, o nosso devocional, uma cara um pouco amassada de quem acordou muito cedo. Eu quero deixar como texto base para nós hoje No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Queridos irmãos, amigos que estão aqui vendo este vídeo, muito importante, acredito que é muito importante mesmo esse vídeo, tá? Talvez um pouco extenso, né? O objetivo aqui é fazer um devocional rápido ali de 3 minutos, mas hoje talvez eu vou me prolongar um pouquinho mais. Nós temos visto, né, muitas pessoas nos últimos tempos falando que foram feridas pela religião. De certa forma, essas pessoas alegam que alguém os maltratou por palavra, por atitude, por gesto, né, por comportamento. E de fato, não há nenhum tipo de apoio a esse tipo de comportamento, né? Sabemos que as pessoas erram, que as pessoas falham, né? Mas todo comportamento de hostilidade religiosa deve ser combatida por nós, deve ser refutada por nós todos cristãos, porque sabemos que não é legal. Porém, nós precisamos entender, irmãos, que essa prática de hostilização religiosa, de perseguição religiosa, né? Ela é uma prática que não é de agora. É uma prática muito antiga, uma prática que vem já se estendendo desde os primórdios, desde a antiguidade. Para começar, eu gostaria de ler contigo Isaías 53, quando nos fala a respeito de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um desviado no seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a sua iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Nós precisamos entender aqui primeiramente que Jesus Cristo foi o primeiro exemplo de uma pessoa que foi perseguido, né? Foi ferido, vamos dizer assim, pela religião. Quem vai condenar a Cristo não é uma cúpula mundana, não é uma junta de advogados mundanos, não é um jurídico, né? Não é uma Suprema Corte que é isenta de responsabilidades religiosas, não. Quando nós olhamos, por exemplo, Mateus capítulo 26, nós vamos ver, né, que Jesus foi recolhido, né? Jesus foi levado. Aqueles que prenderam Jesus conduziram ele à presença do sumo sacerdote, que era a responsabilidade eclesiástica maior, né? O cargo, vamos dizer assim, eclesiástico maior que havia na época. Jesus foi conduzido até Caifás, que era o sumo sacerdote. E é bom nós entendermos, queridos irmãos, que o sinédrio ele era um repleto de normas, de rituais, né? Cheio de rituais ali, rituais até mesmo para surpreender, para fazer com que a pessoa ficasse intimada, né? Que fosse hostilizada por todo aquele movimento, por todo aquele aparato, né? Dos sacerdotes ali bem vestidos, aquela junta de anciões que compunham o sinédrio, né? Mas nós precisamos então notar, irmãos, que Jesus chega ali diante dos religiosos da época, né, diante do sinédrio, e
A Bíblia nos diz, no verso de número 59, do capítulo 26 de Lucas, que de Mateus, melhor dizendo, Mateus 26, 59, vai nos dizer assim: os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho religioso, todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de apresentar-se muitas testemunhas falsas. Eles não achavam, eles queriam, a junta religiosa da época queria, de qualquer forma, condenar a Cristo, mas não achavam forma, não achavam jeito, não achavam uma acusação, até que a Bíblia diz que chegou então 2 testemunhas e deporam falsamente contra ele. E deporam falsamente contra Jesus, e Jesus foi condenado pela religião. A ponto de sofrer, o nosso querido Jesus sofreu retaliações, sofreu uma morte mais vergonhosa que tinha na época. Estava ali com sede, lhe deram vinagre para beber, pegaram as suas vestes e rasgaram e sorteavam entre si. Tudo isso ele passou, ele enfrentou pela religião da época. E quando nós paramos aqui para meditar, queridos irmãos, nós vamos analisar o contexto social. Nós poderíamos, aqui não daria tempo para falar sobre toda a história da igreja, mas eu quero me deter em 2. Nós sabemos ali que a formação, né, até o 3º século da igreja foi muito violento, do 3º até a Idade Média foi muito violento, teve coisas que aconteceram horríveis, mas eu quero me ater a 2 fatos, apenas dois, ou 3, a respeito da história da igreja. Lembra da Inquisição da Idade Média, século IX ao século XV, a Inquisição, onde a Igreja Católica Romana, todo aquele que se levantava contra, como um movimento contrário, ou seja, alguém que não concordasse com as autarquias da igreja, eram condenados e tidos como hereges, e eram muitos deles queimados em praça pública. Você conhece esse período da história? Pesquisa lá sobre a Inquisição. Outros eram condenados em pena de morte perpétua, outros eram deixados para morrer sem alimento, outros eram condenados a andar descalço pela rua, né, carregando sobre si alguma coisa que representasse repúdio e vergonha, e eram hostilizados por causa da religião. Não obstante a isso, não apenas a Igreja Católica, mas logo depois do século XVI, a própria Igreja Católica também, mas já se juntando com outras igrejas presbiterianas, enfim, outros movimentos ali, que foram grandes perseguidores, um pouquinho do nosso contexto, da nossa história, né? Dos anabatistas, por exemplo, em 1529 os anabatistas foram condenados. O movimento anabatista foi condenado não somente pela igreja romana que predominava na época, mas por movimentos reformados ali, igrejas reformadas, igrejas tidas hoje como evangélicas, mas que na época igrejas reformadas perseguiram os anabatistas, mataram muita gente, prenderam muita gente, e aí se estendeu isso, revoluções. Poderíamos citar aqui tantas e tantas outras, mas se nós trazemos para o dia de hoje, irmãos, dia de hoje, nós temos no Oriente Médio religiões que perseguem, que visam ali matar as pessoas, intolerância religiosa a ponto de se tu não for da minha classe, da minha cúpula religiosa, vão te matar, você é obrigado. E ainda existe hoje, claro, muito mais lá no Ocidente, né? Aliás, muito mais lá no Oriente, né? Então, assim, a questão religiosa, né, ela existe, irmãos. Só que nós estamos vendo hoje um movimento assim, de qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer atitude já é motivo da pessoa ficar
desgostosa, ai, me ofendeu, se ofendem, né? Mas olha para Cristo. Maior vitupério quem passou foi Cristo Jesus, envergonhado, massacrado, mas pelas nossas transgressões ele se manteve calado. E ele disse assim para nós, olha, no mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, hein? Eu venci. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, tem de bom ânimo. Eu venci, vocês, se seguirem as minhas pisadas, vão vencer também. Eu gostaria de dizer para você, irmãos, que quando Jesus está na cruz, ele olha para os seus perseguidores, para aqueles soldados que estão ali lhe ferindo, e diz assim, olha, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. 2 Timóteo aqui, irmãos, capítulo 2, verso 3, diz assim, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, 2 Timóteo 3, 12 diz assim, de fato, veja bem, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todas as pessoas. Não existe um cristão nesta face da terra que não vai ser perseguido por causa da sua posição de fé. Não existe uma pessoa. Se você foi hostilizado uma vez e já abandonou a fé por causa disso, meu irmão, retoma essa fé. Ah, mas eu me criei num lar cristão, que não sei o que fui perseguido, que fiquei traumatizado. Para com isso, meu irmão. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus vão sofrer aflições, vão sofrer perseguições e nós precisamos estar firmes. Não seja essa a nossa desculpa de não servirmos ao Senhor. Poderemos até dizer, olha, eu fui fraco, fui frágil, caí, não venci, não sei, tantas outras coisas, mas a culpa foi minha. Agora dizer que você está sofrendo, foi ferido pela religião e isso foi motivo de você largar da fé. Lembra da Inquisição? Eu sei que cada um tem um emocional diferente e eu aqui, de novo, eu repito, eu condeno toda e qualquer tipo de repreensão religiosa, de represália religiosa, de perseguição religiosa. Eu sou um dos que vou defender isso até o fim e acredito que tem punições ali que precisa ser levada até para questões jurídicas, fora da igreja, enfim. Mas tem de bom ânimo. Nesse mundo vocês terão aflições e todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguições. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã, que Deus te dê a paz, que Deus te abençoe grande e poderosamente. Shalom, Adonai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos tirar deste mundo mau, perverso e cruel. Que Deus te abençoe.